Vamos colocar o vídeo, então, do João Santana, que é interessante, que ele vai falar um pouco sobre eleição, sobre o Ciro, e parece que tem um momento até que é uma sensação meio de um certo incômodo, né? Porque tá lá no canal do Breno Altman, né? Que é o Opera Mundi, né? Então, todo mundo sabe que o Breno ele faz críticas ao governo, mas, né, aquela crítica, né, faz crítica ao PT, mas não larga do PT, né? É sempre assim, né? E aí o João Santana ele foi cutucando até que surgiu o assunto do Ciro. Aí eu separei exatamente o momento que ele vai entrar na questão do Ciro. Ele tinha dado alguns pitacos bem rápidos antes, mas nesse trecho aqui agora, que eu vou colocar aqui, ele é mais direto sobre o que ele acha da candidatura do Ciro. E depois eu vou fazer uma enquete. Assim que a gente terminar de ouvir, eu vou colocar uma enquete para ver se vocês vão concordar ou não com o que o João Santana está propondo aí. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Então, quem assistiu a entrevista já vai saber mais ou menos o que ele pensa, né? Mas, enfim. O título lá da entrevista do Breno Altman era Lula é favorito, né, para 2026. Eles ficaram discutindo, né, sobre a possibilidade do Lula e tal. Favorito, né? Aí vamos ver aqui que. O ponto de partida é esse. O Lula é favorito? Já. Da onde? Rejeição superior a 50%, mas é favorito. Essa premissa parece que já não se confirma, né? Logo de cara. Mas, enfim, foi uma pergunta que eles fizeram lá e estavam discutindo tudo isso aí. Aí chega esse ponto, então, que o João Santana, deixa eu só ver aqui a resolução para não ficar muito picado, que o João Santana vai dizer isso aí. Tem o desenrola, tem o pé de meia, tem o não sei o que. É tão grande o feixe para tudo dar certo e tão complicado que você já vê que a dificuldade é atroz. Mas pode ser que surja alguém, e como também, aí não estou aqui para vender peixe nenhum, e o que eu vou falar é uma coisa unicamente minha, é a relação ao Ciro. O Ciro é um personagem que está cada vez que pode surgir mais forte dentro desse momento. O Ciro é uma paixão oculta, como eu diria, é um desejo reprimido, um segredo de milhões de brasileiros. Então, não por acaso pode acontecer e trazer fortemente algum modelo. Agora, claro, sofre as dificuldades inerentes de partidárias, sofre as dificuldades pessoais, etc. E depois, até onde eu sei, é uma pessoa que está decidida a não se candidatar. Eu falo isso como amigo. Converso muito com o Ciro, a gente conversa pouquíssimo sobre política, a gente conversa sobre literatura, sobre música, sobre tudo que a gente gosta. Mas eu sinto a disposição dele. Mas eu não sei se as condições objetivas se modificaram e se ele não volta. E eu lhe falo, ele é uma paixão oculta. Não por acaso, o segundo voto sempre teve, de 2/3 dos brasileiros. É um desejo inconsciente também. Tem uma parte inconsciente. Bem, deixa eu só fazer uma pausa aqui antes, porque eu acho que é interessante. Eu acho interessante a gente tentar interpretar o que o João Santana está dizendo aí. Cada um vai ter um entendimento sobre isso, né? E antes de prosseguirem com esse vídeo, curtam e compartilhem esse corte e venham participar conosco todos os domingos às 19 horas da nossa live Conexão Progressista. Participe conosco do bate-papo ao vivo, torne-se membros e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Porque o João Santana ele tem um pensamento meio assim, né? Ele é diferenciado, né? Ele faz umas viagens assim meio loucas e tal. Tem hora que ele até meio que se perde no que ele está falando. Quem assistiu a entrevista inteira vai entender isso. O que eu entendi sobre isso? Eu não sei o que vocês vão dizer sobre isso daí, mas o Ciro é uma paixão oculta do brasileiro, né? Eu coloquei isso, inclusive, aqui no título da nossa live. O que eu entendo disso daí? Olha só. Não é de hoje que nós, brasileiros, não estamos mais satisfeitos com a política. Isso é fato, né? Especialmente a gente pegar de 2013 para cá, né, as famosas jornadas lá de 2013, as pessoas finalmente voltaram para as ruas, né, e começaram com aqueles movimentos lá por conta de passagem,
em São Paulo, nas capitais, aquela coisa toda. Querendo ou não, acabou produzindo o surgimento de movimentos, esses movimentos de direita, né? Já existiam movimentos de direita intervencionistas. Eu até estava comentando outro dia, né, que eu morei na Paulista, isso, 2010, 2009, por ali, e todo final de semana, toda semana, tinha lá um grupinho levantando bandeira, pedindo intervenção militar, enfim, todo mundo que sabe, né, que nessa última década tem havido, né, esses movimentos muito mais fortes por mudança, querendo mudança, uma mudança real na política. O problema qual é? As pessoas olham os últimos governos aí do PT, né? Porque se a gente pegar de novo os últimos 20 anos, o PT esteve no poder basicamente 14 anos, né? Nas últimas 2 décadas. Então é natural que com tantos governos ditos, né, de esquerda, porque não são, naturalmente as pessoas vão migrar para o outro lado, para a direita ou a extrema direita. Só que elas fazem isso, e esse é o problema. As pessoas mudam, né, talvez até de candidato, de ideologia, achando que é isso que vai resolver o problema. E não é. Porque, de novo, e por isso o Davi está aqui conosco hoje, né? O problema não é questão apenas e tão somente ideológica, né, sobre pautas X ou Y, né, com posicionamentos aí meramente morais e tudo mais, né? Há o problema da economia, do modelo econômico. Então, é isso que, de fato, modifica e muda os horizontes, né, de um país, né? Então, o Ciro, por que ele seria essa paixão oculta? Porque ele tem as respostas para isso. Ele tem propostas que resolvam, que talvez atendam esses interesses dos brasileiros, só que as pessoas não conseguem enxergá-lo dessa maneira, né? Ainda o verão, de forma distorcida, com base no que divulgam sobre ele, sobre as difamações que tanto nós sabemos, como nós vimos na semana passada, por exemplo, naquele vídeo lá do Oineg, que, querendo ou não, representa uma grande parcela da mídia, vê o Ciro como um sujeito destemperado, é o coronel, é aquela coisa toda que a gente está cansado de ouvir, né? Mas é um cara que tem plano, que tem projeto, que começo, meio e fim, sabe oferecer as coisas. Então, eu acho que o João Santana está querendo dizer isso, né? A proposta do Ciro, as ideias do Ciro, elas estão no ideário da população brasileira. Só que muitos cair nas fake news ou não conseguem enxergar isso de uma certa maneira, e por isso, quando chega na época da eleição, acabam polarizando, aí fica Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, comunismo, socialismo, e por aí vai, e a grande discussão, a discussão importante que tem que ser feita, não chega até o brasileiro médio. A maioria do eleitor, ele não ouve 30 segundos de Ciro Gomes. Ele não ouve mais que isso. Ele rejeita logo à partida o discurso do Ciro Gomes. Por quê? Devido a toda a intoxicação da opinião pública e dos rivais do Ciro, né? Do sistema, né? Em que o taxa de hora de comunista, ajudante de Lula, ou então de ajudante do fascismo, né? Quer dizer, ele está logo interditado, porque se alguém se atreve a ouvir mais do que 5 minutos de Ciro Gomes, essa pessoa vai começar a concordar com as coisas que ele está dizendo. Assim, pois é, realmente faz sentido isso. Sim, eu concordo com isso aqui também. É assim que a pessoa vira cirista, ouvindo o discurso do Ciro Gomes. Só que ele não tem a chance de falar, e quando ele está falando, ninguém quer dizer, ninguém também é demasiado, mas a maioria não ouve o que o Ciro Gomes está dizendo, ou fica logo à partida eliminado. E é isso que, se ele tiver um aparelho eleitoral de monta, assim, uma coisa já com tamanho, né, que dê visibilidade a ele, as pessoas vão ter que começar a ouvir mesmo. Vai entrar, né? Vai ter aquele corte que entra na cabeça do cara, né? Porque as coisas estão ruins, né? As coisas estão ruins. Se tivessem boas, era mais difícil de entrar esse discurso, né? Mas como estão ruins, o povo vai ter que
algum momento a ficha tem que cair. Apesar de, no Brasil, existir uma forte componente clubística, né? de idolatria de político que o Lula tem e o Bolsonaro tem, e que há um percentual de gente que jamais mudará, nem que Jesus Cristo venha à Terra e diga Bolsonaro não presta, eles vão achar que Jesus Cristo é fake. E a mesma coisa se diz com o Lula. Por isso, esse conjunto de pessoas realmente será impossível. Mas os outros, mediante a situação pesarosa que está a economia e a condição de vida, será que não vão dar a chance de Ciro Gomes se ele for massificado, essa palavra dele for massificada, coisa que nunca foi até hoje. Até hoje nunca foi. Ele sempre teve muita dificuldade. Eu lembro na campanha anterior, faltava panfleto, faltava adesivo, né? Ele tinha 30 segundos na televisão. Por cada post que o Ciro fazia, Bolsonaro e Lula tinham 30 a 100 canais fazendo na internet. Era desigual a luta, era muito desigual. Bastante. Pois é. Mas, tipo, o problema do Ciro é a falta de máquina. Por quê? Porque o povo brasileiro, principalmente em 2022, votou por causa de medo. Porque se você pegava a média da população, quando eu chegava a conversar com o pessoal, você falava, pô, o que você acha do Ciro? Eu sempre perguntei isso. Eu, pô, muito inteligente e tal, mas eu não quero que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno. Ah, muito inteligente, mas eu não quero que o Lula ganhe no primeiro turno, senão eu votava nele. Eu vi muito isso, muito. Então foi um voto com medo. E não é de hoje que esse voto com medo, ele é aplicado no Brasil. Isso é desde a redemocratização. Teve Brizola, Enéas, Ciro, teve uma porrada de candidatos, seriam muito melhor que FHC, que Collor, seria melhor que o próprio Lula em si, e não foram eleitos por causa do medo. O medo do Lula ganhar, ou o medo do FHC ganhar, entendeu? Sempre teve esse tipo de medo no Brasil. Isso vem muito da mídia. A mídia replica muito, e muito mesmo. Hoje ainda tem a internet, que dá a possibilidade dos candidatos ganharem voz. Mas antigamente nem isso tinha. Então era canal de TV e rádio. Então o canal de TV e rádio, ele dominava a mídia e a opinião pública. Hoje ainda tem a internet que ainda dá algumas ferramentas para que possa se trabalhar uma candidatura e fazer essa candidatura ir para frente. Por exemplo, a JMB, a gente faz muito corte do Ciro. E, cara, a gente pega muitos jovens. Os jovens estão vindo muito forte para o lado do Ciro Gomes, e o que me deixa um pouco feliz, porque eu vejo jovem tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro, indo para o lado do Ciro. Então, acho que o Ciro tem essa capacidade de unir o Brasil mesmo e terminar com essa polarização já em 2026. Eu vejo essa possibilidade em 2026, não puxando o pessoal que tem 50, 60 anos, mas o pessoal que tem 20, 25, 30. Então, essa parcela da população, eu acho que vai movimentar muito a campanha do Ciro, e é o investimento em TikTok. Igual vocês estavam falando da questão dos cortes. É essencial a questão dos cortes. E cortes tem muita possibilidade de fazer. E corte de 30 segundos, corte de 1 minuto, nem 5 minutos, é 1 minuto mesmo, 30 segundos, e tem como fazer cortes bons, levando a ideia do Ciro para frente, a ideia desenvolvimentista para frente. Por exemplo, a crítica dos juros altos deu para fazer em 1 minuto, a gente conseguiu fazer, o estoque regulador deu para fazer, tudo em 1 minuto, 1 minuto e meio. Por quê? Porque isso atrai o jovem, e é uma coisa que você está ali rodando feed, e o TikTok te entrega. Então, às vezes, a pessoa cai de paraquedas, começa a escutar, começa a gostar, você já ganha mais um voto. Então, eu acho que é muito importante essa questão dos cortes, e dos cortes curtinhos, de 1 minuto e meio. Então, é uma coisa para se trabalhar, e é uma oportunidade que se abre para o próprio Ciro. Então, eu acho que falta a criação dessa máquina e dessas pessoas para fazer o corte. O próprio MBL agora está tendo um corte para cacete deles. Agora eles estão com esse negócio de partido missão aí, tem muita gente fazendo corte. Tem, acho que uns 5 canais de corte da MBL. E dá certo, entendeu? É o que dá certo, é corte. Então, eu acho bem interessante essa ideia que vocês trouxeram. Eles até usam o Ciro, trabalhar. Né? Não, Davi? Eles utilizam o Ciro Gomes nos cortes também.
Também, às vezes É isso, gente. Agora, essa questão de ter essa presença nas redes, isso aí também já é algo muito claro, né? Muito definido já há muito tempo. Então, já se fala até mesmo num partido digital, né? Eu já ouvi essa expressão, partido digital. Por exemplo, foi que elegeu o Bolsonaro, foi basicamente um partido digital. O Bolsonaro não tinha partido. Na época, era o que era mesmo? Era outro partido dele, era o PSL, né? PSL. Não existia, era inexistente, pode dizer assim. Basicamente era um não partido. E ele foi eleito como? Muita grana. Não, claro. Ele injetou aqui alguns milhões de dólares para fazer, porque foi uma máquina não, com certeza. assim de repente, cara. Foi assim uma coisa. Mas, de toda maneira, com dinheiro ou sem dinheiro, é a presença digital, né? Porque às vezes com pouco dinheiro, o sujeito vai lá, faz um corte, esse corte ele viraliza, né? Existem técnicas para se fazer isso, né? Aí beleza. O Pablo Marçal é outro exemplo. O pessoal comentando aqui no chat, lembrando do Pablo Marçal, é outro cara também. Poderia ser conhecido em algumas bolhas, mas para ser um nome que depois ganhasse uma repercussão, por exemplo, em âmbito nacional, talvez ninguém apostasse. E tá aí o Marçal, que no ano passado praticamente quase foi para o segundo turno na eleição de São Paulo, né? Teve uma candidata bolsonarista também no Paraná. Ela quase foi eleita para a capital do Paraná. Isso daí no PMN, PMB, desculpa, Partido da Mulher Brasileira. Sem fundo eleitoral, 20 mil de recursos e sem tempo de televisão. Então dá para fazer. Mas tem que saber trabalhar as redes e tem que usar a inteligência, entendeu? Dá para fazer. Tava lembrando outro dia naquele nosso grupo lá também, o Davi, o Bernardo, né, se eu não me engano, lá do Rio também, é Bernardo o nome dele? Que tá lá no... Isso. Ele lembrando o caso do Wilson Witzel, que era outro cara também completamente desconhecido. E aí, do nada, o cara foi eleito, né, assim, meteoricamente. Né? Foi uma coisa, assim, uma ascensão absurda. Né? O Zema teve um esqueminha também ali de participação do PT. Acho que o Fred comentou sobre isso lá também, uma certa arranjo lá, que o PT deu uma sabotada num outro candidato, o Zema cresceu, para o Ciro também não aparecer no palanque, aí o Zema cresceu. Mas também é um exemplo também, era um cara que ninguém dava nada, assim, ninguém conhecia, era um cara do ramo empresarial, e esses caras sobem muito fácil, né? Então, por que não pode acontecer o mesmo, né? E voltando novamente nessa questão do João Santana, eu vejo o pessoal comentando aí, até o tal do Donizete, que está aí perturbando um pouco o pessoal do chat, ele claramente é de direita, né? Ele cita aí Caiado, cita o próprio Zema, Tarcísio. Você vê que esses caras, eles oferecem o que de diferente, né? Então, oferecem o mesmo que está aí, né? O mesmo que o bolsonarismo oferece, governa para as elites, que fizeram de projeto que falasse com que o país desenvolva zero, nada, né? Mas assim, só para entender, né? Mesmo um bolsonarista, um direitista, a gente consegue entender e perceber que eles querem também um país melhor. Todo mundo deseja isso. Né? A questão é encontrar pessoa capaz de fazer isso. Agora, não adianta, ele está usando aí vários espantalhos aí, fake news sobre o Ciro Gomes, eu tenho certeza que nunca parou, né, para ouvir, e que bom que ele esteja aqui para ouvir alguma coisa, né, sobre o Ciro, mas ele nunca parou seriamente, eu tenho certeza disso, para pegar o livro do Ciro, está aqui, né, para poder ler, para poder entender, para ver quais são as propostas e a partir daí fazer uma crítica que seja considerável, né? Tá se falando um monte de bobagem aí, corrupção, Ciro nunca foi acusado por corrupção, nunca foi acusado, nunca teve processo penal, besteira. Ele está satisfeito com o atual estado das coisas? Então, se ele está satisfeito, então acho que deve votar nos políticos que existem e que estão governando. Continue votando. Não está bom para ele? Então, exatamente. Vão continuar votando nos mesmos. Esses são os mesmos, né? É que muitos vão dizer assim, mas o Ciro é antigo. O Ciro é um político antigo, né? A questão não é a pessoa, são as ideias.
né? As Mas ideias faz são anos que não é importantes. nada. Faz anos. Se ele não é nada, já há mais de 10 anos. Não tem nenhum cara. Não, mas nós aqui eu já ouvi várias vezes, talvez vocês já tenham ouvido falar, ouvido essa crítica, né? De que o Ciro é um político da velha guarda, é um político já superado. Claro, o Ciro ele já passou, né? Desde a década de 80, né? Já tem uma trajetória política antiga, até antes da Constituição. Mas o que eu estou querendo dizer é que pode ser um político com o tempo, né, com uma trajetória já considerável, né? Mas a questão é que as suas ideias são ainda inovadoras, né? É uma bobagem essa de você falar, não, porque é um político já superado, nem nada. Mas as ideias estão aí, as ideias ainda são novas, né? As ideias ainda precisam ser colocadas na prática, né? Não, lamentavelmente, e é isso. lamentavelmente, as ideias do Ciro são revolucionárias no Brasil. O que é lamentável. Em outros países seriam ideias banais, normais de ter, né? Qual é o país que não quer se desenvolver? Eu chego a assistir, a ler coisas absurdas. Por exemplo, o Haddad, numa entrevista, estava dizendo que o Brasil precisava crescer menos. Mas que isso, cara?